Oi, gente! Para quem não me conhece, eu Yasmin Vilauta, este aqui é meu canal. E eu vim compartilhar para vocês a minha experiência de ter feito a minha excursão sozinha, sem conhecer ninguém, e também dar dica para você que está pensando em viajar sozinha. Então vem comigo. Primeiro que eu decidi fazer essa excursão sozinha, porque nunca dá certo, né, de combinar com os meus amigos, né? E sempre tem isso, né? As pessoas muitas vezes não vai conseguir estar te acompanhando por conta, às vezes, de condições financeiras, ou às vezes por conta do serviço, né? Que os horários não batem, e enfim. E a dica que eu dou para você é que mesmo se você não conseguir companhia, siga o seu pensamento, siga o seu desejo e vá viajar sozinha, que você vai ver que é uma experiência incrível. Antes de eu ir para a excursão, eu fiquei super ansiosa e com medo de ir sozinha. Mas o bom das excursões é que tem um guia que vai estar sempre nos auxiliando para onde a gente for, né? É diferente de quando você vai viajar sozinha, você mesmo vai lá, pega um avião, viaja para outro lugar, pega um Uber, pega um ônibus e viaja para outro lugar sem ser uma excursão. Então, eu creio que a ideia de excursão passa um pouco mais de segurança por conta disso, porque você vai ter um guia ali para poder estar te guiando nos passeios e você vai ter um apoio do guia na sua viagem. E antes mesmo de eu ir para essa viagem, eu tentei fazer contato com algumas pessoas, com algumas meninas do grupo da excursão. Então, a dica que eu te dou é: faça amizades. E você pode começar fazendo antes mesmo da excursão. Troca ideia, troca mensagem, se conhecem, porque aí depois, quando você embarca no ônibus, fica até mais fácil para você e você até fica menos tímida para estar conversando com as pessoas. E claro, né? Foi uma viagem cheia de experiência, né? Eu embarquei aqui na minha cidade sozinha, fui a primeira a embarcar, mas mantendo ali o contato com a dona da excursão, que foi a Zélia, lá do perfil Mala Pronta RP. E ali eu tive contato com ela em todo o momento, até chegar à cidade do embarque dela e de outros passageiros, né? E foi uma experiência engraçada, tanto no caminho quanto em São Tomé, onde eu pude viver várias experiências assim, surreais. Teve uma experiência também que eu achei super engraçada, que foi no Castelo Medieval. Eu contei para vocês isso no vídeo anterior, né, contando para vocês minha experiência em São Tomé, onde trocaram meu prato e depois chegou um prato sujo, enfim. E eu sei que tem gente que acaba se irritando com essas situações, mas eu e o grupo, né, onde eu estava, a gente se divertiu bastante com essas coisas. E foram assim, né? Eu acabei conhecendo uma das meninas da excursão antes mesmo de estar indo na excursão. A gente trocou a ideia pelo WhatsApp e nós então combinamos ali com a Zélia de estar ficando no mesmo quarto. Então ficou eu, ela, a filha dela e também ficou uma outra passageira na qual eu vendi o assento para ela. Então ficamos quatro, né, num quarto só. E o que eu falo para vocês? Se você gosta mais de privacidade, enfim, eu sugiro que você converse com a pessoa que está ali organizando a excursão, vê a possibilidade de estar ficando num quarto sozinho. Provavelmente você vai ter que pagar uma taxa a mais, né? Porque não vai ser um casal, e sim o quarto onde você ficará sozinha, para você ter um pouco mais de privacidade. Por exemplo, na pousada que a gente ficou, eu passei todas essas informações, gente, de pousada, de lugares, coloquei perfis do Instagram no vídeo anterior de São Tomé, tá? Nessa pousada, é uma pousada assim que foi incrível, achei a recepção maravilhosa, o café da manhã maravilhosa, não tem do que reclamar. Mas os quartos são mais simples, né? Então tem apenas uma tomada para carregar o celular, porque a outra tem que ligar a televisão ou a geladeira, então você tem que escolher, e tem apenas um banheiro. E como, gente, é excursão e tem passeios programados, a gente tem um horário a cumprir. Então tem tudo isso que você tem que pensar antes de estar embarcando na excursão. Eu tenho um horário a cumprir. O que eu vou levar para facilitar nessas trocas de roupa, nesses banhos que tem que ser curto, rápido. Se você compartilha quarto com outras pessoas que nem eu, compartilhei quarto com mais 3 mulheres, tinha que ser um banho rápido. O que eu vou levar para lavar meu cabelo? Porque a gente entra em cachoeira, a gente quer lavar o cabelo. O que eu vou fazer para facilitar nesse caminho todo, nesse passeio,
para não ter atrasos, para você também não estar atrasando outras meninas, outras pessoas que ficarão no quarto com você. Então, às vezes, a gente chegava e tinha só meia hora para poder sair. Tinha que ser assim, um banho muito rápido, uma troca super rápida. Se você acha que não tem necessidade, você logicamente não vai tomar banho. Mas eu, como eu sempre estava entrando em cachoeira e tal, a gente quer tomar banho, a gente tem que tomar banho, né? Até porque a areia da cachoeira, enfim, pode dar alguma alergia. Então, o que eu fazia às vezes? Às vezes a gente ia para alguma fazenda, almoçar e tinha piscina, tinha chuveiro também. Então, eu fiz isso sim, gente. No sábado, na fazenda, né? Tinha o chuveiro lá, eu aproveitei para o quê? Lavar o meu cabelo. Não tomei o meu banho, porque não tinha muita privacidade, né? Além daquele chuveiro, não achei muito seguro tomar meu banho lá, mas pelo menos lavar o meu cabelo eu lavei. E a água era extremamente gelada. Na pousada, a água, né, tem a opção de você colocar água super quentinha, e era muito gostoso. Então, o que eu fiz? Lavei meu cabelo rapidinho, apenas o meu cabelo, penteei lá, passei um olhinho lá, depois cheguei na pousada, só tomei um banho de gato mesmo no corpo de 5 minutinhos, para poder estar tirando a sujeira e também aproveitando a água quente do chuveiro. E assim, você tem que ter na mente que nem sempre você vai conseguir estar acompanhando o grupo. Por exemplo, normalmente as excursões, quando você vai para a excursão, ela vai falar, ó, aqui tal, nós chegamos em tal lugar, depois eu quero todos de volta no ônibus tal horário. Então vai passar o horário. E aí você vai aproveitar a cidade, o passeio, e enfim. E às vezes não tem como ficar acompanhando o grupo, o seu grupo de amigos, enfim, porque eles têm gosto diferente. Então foi o que assim mais me pegou na viagem. Eu sou uma pessoa que gosta sim de sair sozinha. Então, quando eu fui na viagem, às vezes, tipo assim, eu queria ir tal lugar e tais pessoas não queriam ir comigo. E mesmo assim, o que eu fazia? Eu ia sozinha, porque eu queria conhecer. Então, você tem que ter em mente isso. Até porque se você ficar sempre querendo seguir apenas grupo, tipo, eu quero ir tal lugar e tal fulano não quer ir, você deixar de ir porque fulano não quer ir, você não vai aproveitar a sua viagem. O que facilitou para mim é que antes de eu chegar em São Tomé, antes de eu ir para São Tomé, na última semana, né, da viagem, né, faltando uma semana para viajar, eu fiz uma pesquisa de lojas, de restaurantes que eu queria conhecer. Não consegui conhecer todos os lugares, mas a maioria eu pude conhecer, porque eu fiz essa pesquisa antes. E ali eu fui localizando pelo Maps se ficava próximo à pousada, onde ficava, para eu já chegar na pousada e quando eu quisesse conhecer a cidade, quando eu pudesse conhecer a cidade, né, porque tem um horário para isso, eu já sabia onde ficavam os pontos que eu queria conhecer. Então, assim, eu acabava não me perdendo e acabava não me atrasando para as coisas. E, igual que eu falei, tinha hora que o meu grupo, né, de amigas não queria me acompanhar. Foram amigas que eu fiz lá na viagem mesmo. E mesmo assim, eu ia sozinha porque eu queria conhecer. Então, tenha em mente isso. E se você preferir, é uma sugestão minha, trace os restaurantes, os lugares que você quer conhecer antes de ir para tal cidade, ok? Que isso vai te ajudar muito no seu passeio, como me ajudou. Tanto que eu também pude ajudar as outras meninas no passeio, indicando direção, enfim, porque eu já conhecia a cidade só pelo Maps, pelas imagens, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu fui dando uma pesquisada ali e vendo onde eu gostaria de comprar e onde eu gostaria de conhecer. Enfim, eu acabei fazendo amizade com essas meninas. A gente se divertiu muito, foram muitas histórias para contar, a gente conversou bastante, tanto que no primeiro dia, quando a gente chegou 4 e pouco da manhã em Minas, né, ali na pousada, a gente ficou até 7 horas, que era o horário do café, que também tem o horário, café da manhã, conversando. A gente nem dormiu, nem descansou. E eu virei a noite ali mesmo, assim, tipo, eu virei o dia sem conseguir dormir, porque eu não tinha conseguido dormir no ônibus. Mas foi uma experiência super incrível, uma experiência que eu indico para todo mundo. Então, a dica que eu te dou é que antes da viagem, você pesquise muito sobre o grupo de excursão que você escolheu, para você não cair em um golpe. Entra no site, entra no Facebook, no Instagram, vê fotos das excursões anteriores, vê o grupo das excursões anteriores e, claro, sempre pergunta do grupo da excursão. Eu quero ir tal excursão. Vocês têm um grupo montado com as pessoas? Tenho. Então me coloque no grupo, por favor, porque aí você consegue ver que tem realmente outras pessoas, né, ali na excursão, consegue trocar ideias também antes de fazer o pagamento inicial.
normalmente para a gente segurar o nosso assento, a gente tem que dar uma entrada. Então, para você não cair em golpe, faça pesquisa antes sobre o seu grupo de excursão. Pesquise grupos, enfim, que você vê que tem fotos já de excursão com outras pessoas. E, enfim, gente, se previne nessa parte, porque infelizmente tem muito golpe por aí. E outra dica que eu dou é que além de você fazer uma pesquisa sobre o seu grupo de excursão, faça uma pesquisa para onde você vai, para você saber se realmente aquele é o lugar onde você quer ir, para você estar ciente do que você pode encontrar lá, tá? É igual eu, fui para São Tomé, lá é ladeira, ladeira, cachoeira, muita subida, muita coisa para enfrentar, as pernas ficam bem dolorosas, mas eu fiz uma pesquisa antes, eu sabia que ia ser assim. Então, assim, pesquise antes. Não olhe uma panfletagem de uma excursão, de uma viagem e vai porque, eu quero viajar, é isso, eu quero esfriar a cabeça. Pesquise e veja se realmente é essa excursão que você quer fazer, para você evitar surpresinhas, ok? Bom, outra dica que eu dou é que durante a viagem seja aberta para conversar com as pessoas. E como eu falei aqui anteriormente, sim, é bem melhor você trocar ideia com algumas pessoas antes da excursão. Eu sabia que eu ia embarcar junto com outra menina da minha cidade, sabe? Só que o meu ponto era o primeiro e o dela era o segundo. E que nós iria sozinha para pegar outras pessoas em outras cidades. Então, eu troquei uma ideia com ela antes pelo WhatsApp e assim no ônibus a gente também foi trocando ideia, então foi bem divertido. Bom, também tem alguns cuidados aí antes de estar embarcando na excursão. Leve sempre seus documentos. Se você preferir, já que você vai compartilhar quarto com estranhos, tem aquela mala com cadeado. Eu preferi ir na risca mesmo, mas para todo lugar onde eu ia, eu tinha uma mochilinha reserva. Então, além da mala que eu levei para a viagem, eu levei uma mochila, que era a mochila que eu levava para todo o passeio e toda a cachoeira. E essa mochila sempre estava o meu documento e as coisas essenciais, ok? Então, para onde eu ia, essa mochila me acompanhava. Então, tenha esse cuidado antes de estar embarcando na excursão. E lógico, compartilhe a sua localização em tempo real com alguém de confiança, ok? E não se esqueça, né? Para você também evitar surpresa, pesquise antes se sua área aí da sua operadora vai funcionar em tal localidade, porque tem lugar que não pega. O que acontece? Eu pesquisei antes, eu vi que a minha operadora, que é da TIM, cobria todas as cidades do estado de Minas Gerais, então eu não precisei estar comprando outro chip. Porém, no caminho, eu fiquei sem conseguir ter contato com alguém. Até porque, né, como é mais mato, pista, enfim, a maioria das operadoras não pega durante a pista e durante o caminho. Porém, lá dentro de São Tomé, a minha operadora funcionou perfeitamente. Então, faça essa pesquisa antes e vá prevenindo nesse quesito também, com o celular recarregado de crédito. Bom, resumindo, ir viajar sozinha me fez descobrir uma coragem que eu não sabia que tinha. E sim, gente, você que faz isso pela primeira vez vai querer fazer isso mais vezes. Estou louca para minhas próximas viagens sozinhas. Quero conhecer muitas pessoas. E eu acho que o bacana de você viajar sozinha é isso. Você acaba conhecendo novas pessoas e lugares sem impedimento nenhum. Só vai e se joga, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode comentar aí nos comentários que eu estarei lendo. Beleza? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!